Já é, amados irmãos, 1h26 da madrugada. A paz do Senhor para todos. Olha só, quero aqui provar 5 provas que Jesus ressuscitou. Quero provar 5 provas que Jesus ressuscitou. Bom, vamos lá. A ressurreição de Jesus está no centro da mensagem do Evangelho. Através da morte e ressurreição de Jesus, temos acesso à salvação e à vida eterna. Se cremos nele, mas nossa fé na ressurreição de Jesus não precisa ser cega, não. Existem várias evidências que podem nos ajudar a fortalecer mais e mais a nossa fé. Primeiro, o número de relatos. A história da ressurreição de Jesus não foi uma lenda contada com poucos detalhes. Na Bíblia, temos 4 relatos detalhados do que aconteceu. Nos 4 evangelhos, com datas, localizações e testemunhas. Se fosse apenas uma lenda, não teriam oferecido tantos detalhes exatos para a investigação dos fatos. Por exemplo, Mateus e João eram apóstolos e cada um deles escreveu sobre a ressurreição de sua própria perspectiva. De acordo com uma tradição antiga, Marcos escreveu seu relato da ressurreição baseado no testemunho do apóstolo Pedro, a quem acompanhou em seu ministério. No início de seu evangelho, Lucas afirmou que tinha investigado tudo com cuidado para confirmar o que testemunhas oculares tinham dito. Esses 4 relatos foram escritos a partir de testemunhos em primeira mão e ressurreição. Bom, os 4 testemunhos dos evangelhos concordam em todos os fatos principais. Jesus foi julgado, levado a Pilatos, crucificado, sepultado no mesmo dia e ressuscitou no domingo, sendo visto por várias pessoas nesse dia. Mas, ao mesmo tempo, cada um dos testemunhos acrescenta detalhes diferentes que completam a história. Isso mostra que não se limitaram todos a copiar a informação da mesma fonte. Cada pessoa se lembrou de detalhes diferentes, como na vida real. Alguns séculos depois da ressurreição de Jesus, os líderes das igrejas se reuniram para investigar quais relatos eram dignos de confiança. Muitas pessoas tinham escrito sobre a ressurreição, mas apenas os relatos com origem comprovada de testemunhas próximas de Jesus e dos apóstolos foram aceitos para integrar a Bíblia. Bom, além de todos os outros relatos menos dignos de confiança que não entraram na Bíblia, temos o testemunho de várias pessoas da época do início da igreja, que relataram que os cristãos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, como Flávio Josefo. Isso mostra que a crença na ressurreição de Jesus surgiu logo no início do cristianismo. Bom, não como lenda, mais tarde. Segunda prova, a morte de Jesus. Sem a morte, amados irmãos, não haveria ressurreição. Era impossível sobreviver a uma crucificação depois de levar uma valente surra, que já por si poderia ser letal. Ainda por cima, os soldados verificaram o estado das 3 pessoas crucificadas e ainda espetaram uma lança no lado de Jesus para garantir que estava morto antes de entregar o corpo para ser sepultado. No livro de João 19, 33 a 34, você vê isso. Jesus não poderia ter sobrevivido e recuperado a tempo de se apresentar de pé
aos discípulos 3 dias depois da sua morte. Não é verdade? Várias pessoas estiveram presentes na morte de Jesus, amados irmãos, incluindo inimigos seus. Algumas mulheres seguiram os acontecimentos todos e só foram embora depois que viram onde Jesus tinha sido sepultado. Lucas 23, 55 a 56, você vê isso? Amém, irmãos? Por isso, elas não podem ter se enganado no lugar do enterro no domingo. Ou não é verdade? Encontrando o túmulo errado. Ou não é verdade? Elas sabiam onde procurar o corpo. Terceira coisa, amados irmãos. Terceira prova que eu posso provar que Jesus ressuscitou. O túmulo vazio. O túmulo vazio. O corpo de Jesus desapareceu, amados irmãos, e nunca foi encontrado. Seus inimigos disseram que o corpo tinha sido roubado. Pode observar isso em Mateus, capítulo 28, versículo 12 ao versículo 14, você vai ver isso lá. Mas esses mesmos inimigos tinham enviado um destacamento de soldados para guardar o túmulo o tempo inteiro, para evitar, amados irmãos, que o corpo fosse roubado. Olha só se não é. Vai conferir isso. Bom, seria altamente improvável, meus irmãos, que vários soldados treinados tivessem adormecido em serviço, com um sono tão profundo que não acordaram quando os discípulos removeram a pedra grande da entrada do sepulcro. Não é verdade? E seria ainda mais impensável que eles tivessem abandonado seu posto ou fugido com medo de um bando de camponeses desorganizados. Não é verdade? A morte de Jesus apanhou todos os seus seguidores de surpresa. Eles não teriam tempo para organizar uma operação de roubo do corpo em um único dia. Não é verdade? Mesmo se a ideia surgisse depois do choque inicial. E não era do interesse de mais ninguém fazer o corpo desaparecer. A Bíblia diz que o corpo de Jesus não foi encontrado porque ele ressuscitou. Aleluia! Ele tinha claramente morrido e agora seu corpo tinha desaparecido. Olha só, sem nenhuma explicação natural possível. É impossível imaginar isso. Mas resta apenas a explicação sobrenatural. Aleluia! Bom, vamos para a quarta prova. As testemunhas. Não é verdade? Muitas pessoas diferentes viram Jesus vivo depois de sua morte na cruz. Aleluia! E não foram apenas visões. Essas pessoas tocaram em Jesus, conversaram com Jesus e viram-no comer. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus quando ressuscitou, além dos apóstolos. Isso está escrito em 1 Coríntios 15, 4 a 7. Muitas dessas pessoas ainda estavam vivas para confirmar a história quando foi escrita. De todas essas testemunhas, ninguém, amados, eu digo ninguém, voltou nem desmentiu o que tinha visto. Algumas dessas pessoas até foram mortas por dizerem que Jesus estava vivo. Ninguém continua a defender uma coisa que sabe que é mentira, quando isso lhe vai custar a vida. Não é verdade? Eles realmente acreditavam que tinham visto a Jesus. As aparições de Jesus depois de sua ressurreição também não têm as marcas de uma alucinação. Glória! Em casos de alucinações, amados irmãos, coletivas, não é verdade? A visão que as pessoas têm costuma ser estranha e meio surreal. Ninguém em uma situação, amados, dessas já afirmou que tinha tocado na alucinação, nem que tinha tido uma conversa sensata com ela, nem que a alucinação tinha almoçado com eles.
Os discípulos viram uma pessoa real, que eles reconheceram como Jesus. Aleluia! Para a quinta e última prova, a conversão de Paulo. Quando era jovem, amados irmãos, Paulo era um judeu devoto que se escandalizava com o ensinamento dos cristãos sobre Jesus. Para ele, os cristãos eram hereges que precisavam ser silenciados. Ele ia de cidade em cidade prendendo cristãos e até participou da morte de um cristão chamado Estevão. Perseguir cristãos se tornou sua grande missão na vida de Paulo. No entanto, um dia tudo mudou na vida de Paulo. De repente, amados irmãos, Paulo passou de perseguidor de cristãos a defensor ousado na fé cristã. Oh glória! O que mudou? Mudou na vida de Paulo o quê? Paulo teve um encontro de verdade com Jesus. Na visão que Paulo teve, ele ouviu claramente Jesus falando com ele e ficou convencido que era verdade. Isso você pode observar lá em Atos dos Apóstolos 9, versículo 4, versículo 6. Só algo muito poderoso poderia ter mudado o pensamento de Paulo. Sua vida nunca mais foi a mesma. E tal como Paulo, muitas outras pessoas ao longo da história tiveram suas vidas transformadas por Jesus. A ressurreição de Jesus muda vidas. Como vimos, existem várias razões para acreditar que Jesus ressuscitou de verdade. Mesmo assim, depois de analisar toda a evidência, cada pessoa precisa decidir por si própria se vai crer em Jesus e entregar sua vida a Ele, mas esse passo de fé não precisa ser cego. Amém? Que Deus abençoe a todos.